Bora, pessoal. Vídeo sobre arma, tem que ter arma. Na verdade, essa é uma tentativa de esclarecimento a um dos inscritos do canal que fez uma pergunta em um dos shorts aí que, enfim, estão bombando, graças a Deus. Vocês gostaram e eu estou fazendo outros. Ele afirmou, eu acredito que ele seja até despachante, que tem vários processos na SFPC dele lá e que os processos estão sendo restituídos, e eu já expliquei essa questão de restituído, é quando a administração pública, mais especificamente o Exército, devolve o processo com algum despacho determinando que seja cumprido alguma coisa. E no caso dele, ele disse que a restituição é por inconsistência na base dos dados do SIGECORP. E a pergunta que ele me fez foi: é possível editar os dados do SIGECORP? Pois bem, pessoal, logo no início, lá no comecinho que o sistema foi implantado, era assim. Inclusive, eu mesmo cadastrei no meu SIGECORP o meu segundo endereço. Obviamente, eu já tinha apostilado antes, mas não por isso. Porque no início era possível sim você simplesmente ir lá e dizer meu endereço, segundo endereço é tal. Claro que obviamente não ia ter validade nenhuma se não tivesse efetivamente apostilado na SFPC. Inclusive lá no comecinho era possível sim editar todos os dados, ou quase todos os dados do SIGECORP. Parece que o único que ficava era o nome, o CPF e o CR. O resto, e o nome da mãe, e o resto era tudo aberto para ser edição, para ser editado. Entretanto, pessoal, de um tempo para cá, essa possibilidade de edição não durou muito, e de um tempo para cá, realmente não dá mais para editar o cadastro inicial do SIGECORP. E como vocês viram, eu tive aquele problema lá com o nome do meu pai, né, que era cadastrado. Eu, inclusive, pedi e consegui a autorização de compra daquelas duas Imbel, da Xodó e da 45. Entretanto, quando eu fui pedir o apostilamento e a emissão de CRAF, houve uma crítica no sistema dizendo que meu pai estava inconsistente porque estava indefinido. Eu fiz vários vídeos sobre isso, o problema foi resolvido, graças a Deus. Entretanto, me deu muito trabalho. E como é que eu resolvi isso? Pessoal, lá no Exército me mandaram ir no cadastro do gov.br, né, dizer que eu editasse lá porque o SIGECORP ele migrava essas informações do gov.br. E onde é que atualiza esse cadastro do gov.br? Só Deus sabe. Eu fui no INSS, tentei editar no meu INSS, a minha página do meu INSS estava consistente, todos os dados estavam ok, nome de pai, nome de mãe, endereço, enfim, eu até aproveitei que fiz uma atualização que estava da época que eu era estudante, atualizei para advogado, botei o endereço das empresas, enfim. Foi até bom que eu atualizei o meu INSS, mas não resolveu por lá, né? O INSS abriu um chamado, o INSS respondeu dizendo que atualizou os cadastros, inclusive já estava o nome do pai desde antes, ou seja, essa migração, a migração dos dados do meu INSS do SIGECORP não vinha do meu INSS, porque se assim viesse, teria vindo com o nome do pai que já estava lá e no SIGECORP estava como não declarado. Então, apesar de eu ter atualizado o meu INSS, os dados não derivavam, não vinham do INSS. Tentei a Receita Federal também. A Receita Federal, a informação que eu obtive lá de um auditor, de um delegado, a pessoa não se identificou, mas eu pedi para falar com uma pessoa que tivesse acesso aos cadastros que pudesse editar os cadastros, e disseram que, enfim, uma pessoa me retornou, a Receita Federal realmente é eficiente, pedi que me retornassem, me retornaram, e simplesmente a pessoa que me atendeu disse que a Receita Federal não utilizava esse dado, eu acho pouco provável, mas foi essa a resposta que eu obtive, que não utilizava esse dado do pai em seus cadastros. Então, já descartou essa possibilidade também de poder editar, já que não utilizava, assim como do SIGECORP utilizar a base de dados da Receita Federal. Então, descartado o INSS, descartado a Receita Federal,
Para onde o terceiro passo que eu fui no cadastro do Bolsa Família, do cadastro único, né? Fui muito bem atendido, não tenho nada a reclamar, apesar da demora, e aí eu entendo, porque, enfim, é uma população, é uma fila gigante. Fui muito bem atendido, mas em síntese, a resposta que eu obtive é que não havia, foram duas, na verdade, não havia inconsistência nos meus dados lá no cadastro único, inclusive eu aproveitei para atualizar também meu cadastro lá, e outra, maior ainda, é que eu nem poderia ser atendido por aquele órgão, porque aquele órgão seria para pessoas que ganhassem até no máximo 3 salários mínimos. Bem, então, descartadas essas 3 possibilidades, que são os cadastros federais, INSS, Receita Federal e Cadastro Único, o que me restou? Restou eu voltar à SFPC com todas essas informações, e aí eu peguei os prints do meu cadastro do INSS, peguei o protocolo de atendimento da Receita Federal, levei aqueles ticketzinhos que dão na fila do cadastro único e fiz uma petição, obviamente com todos esses prints, com todos esses documentos, inclusive com prints do próprio SIGECORP, dizendo o fato, contando o fato. E abri também um chamado na página da SFPC. Tem um chamado, tem um linkzinho lá, que é um chamado para, enfim, para solicitações de erros, de dúvidas, de inconsistência, tem um link para isso. Então, eu abri esse chamado na própria página da SFPC e protocolei também uma petição escrevendo e justificando com os prints de tudo. Olha, está tendo esse dado aqui do meu pai não cadastrado, não identificado. Eu já tentei isso no INSS, tentei isso na Receita Federal, tentei isso no Cadastro Único. Está aqui as provas que eu tentei, os protocolos e os tickets de senha, e solicito que seja remetido essa petição, esses dados, para a base de dados do SIGECORP e que seja corrigida essa inconsistência. Inclusive, aproveitei e pedi a correção também do meu e-mail, porque eu estava sem receber os andamentos do processo que vinham por e-mail, todo mundo sabe que eles mandam aí pelo e-mail, e estava inclusive recebendo o e-mail de outra pessoa, ou seja, o meu não estava recebendo e eu estava recebendo de outra pessoa. Então, fiz 3 pedidos nessa petição, que retificassem e colocassem lá o nome do meu pai, que estava não identificado, que recadastrassem o meu e-mail, né, tveríssimo@hotmail.com, e que retirassem qualquer outros e-mails que não fosse esse Tveríssimo. Então, pessoal, foi assim que eu resolvi a questão da inconsistência de dados no meu SIGECORP, né? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama aí no privado, chama aí no Instagram, tá fácil, thales.veríssimo, ou bota lá Veríssimo Lima Advogados lá no Google, que me encontra. Eu vou ter, se eu souber, eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudar, em tentar orientar, e talvez até, quem sabe, a gente não seja contratado aí para tentar retificar esses dados aí de vocês. Mas foi essas situações, foi esse o passo a passo que eu segui. Vou resumir aqui para ficar fácil. Tentei Receita Federal, deu errado. Tentei INSS, deu errado. Tentei Cadastro Único, deu errado. Juntei todos os prints, porque eu tenho que provar que tentei realmente, de alguma forma, resolver. Juntei todos os prints, justifiquei, fiz uma petição dizendo como foi o que eu tentei e o que deu errado, e juntei os prints do SIGECORP e pedi que realmente o sistema, a base, fosse remetido o problema para a base de dados do SIGECORP e que retificasse o que eu queria. Nessa oportunidade, pedi a retificação, a inclusão de novo do meu pai, a inclusão do meu e-mail e a retirada de todos os e-mails que não fossem exclusivamente o meu pessoal. Foi assim que eu resolvi o problema, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.